Bom, pessoal, eu disse que eu já voltava, né? Então, estamos aqui na revisão da explicação. Eu já separei, tendo uma noção daquilo que nós já havíamos trabalhado em sala. Eu trabalhei com os 4 nonos, mais ou menos, nós paramos praticamente no mesmo lugar, certo? Então, é possível que algum vai faltar um pedacinho, e outro vai rever alguma coisa de novo. E se vocês tiverem dúvida, troquem informações entre vocês, me chamem no privado, coloquem a dúvida lá no grupo. Na nossa próxima aula, que aquilo que eu puder fazer, eu farei. Essa explicação aqui, como eu já disse ali no vídeo anterior, é para atividade da aprendizagem, para a realização das atividades avaliativas e para a futura avaliação que muito provavelmente vai estar disponibilizado para vocês no dia 20, tá certo? Nessa aula de hoje, 13, vocês têm que se organizar para fazer as atividades e me devolver os prints das respostas. Porém, a avaliação futura vai ser disponibilizada muito provavelmente lá na aula do dia 20, ok? Vamos lá. Então aqui, ó, lá na nossa aula, aqui eu não coloquei nada de muitas características porque nós já havíamos trabalhado. Capitalismo, fases e características já foi concluído em sala. Revoluções industriais, as fases e as características, que esses dois foram responsáveis pela estruturação do espaço geográfico, lá com o sistema de energia, transporte, comunicação. Que essa última revolução industrial, a terceira revolução industrial, ela está muito atrelada ao processo de globalização, que é aquele processo caracterizado pela circulação de mercadorias, capitais, informações e pessoas, e tem como símbolos, por exemplo, os sistemas de transporte, o mercado financeiro, o sistema financeiro, a internet, são exemplos de símbolos, os blocos econômicos, as transnacionais, aí ó, já tem uns 5 só para vocês darem uma lembrada de novo, e que tudo isso fez com que o capitalismo se mundializasse. Hoje é um sistema econômico fortíssimo. Vai sofrer um abalo agora, muito provavelmente nós vamos estudar isso futuramente, que essa pandemia do coronavírus trouxe um abalo para o sistema capitalista, isso é sem dúvida, ainda não é concreto isso, mas logo isso vai estar nos livros, porque o mundo parou, certo? As atividades econômicas elas pararam, então é muito provável que o sistema ele venha a sofrer por causa disso. Processo de industrialização e neocolonialismo, certo? Quando começa essa industrialização, com países pioneiros como a França e a Inglaterra, depois mais tarde na África e na Oceania, esse mesmo processo de colonização, que lá num primeiro momento vai ser na América e na Ásia, depois vai ser na África e na Oceania. E lá na África e na Oceania vai ser chamado de neocolonialismo. Em se tratando do processo de industrialização, ela também vai ter fases. A primeira etapa da industrialização, França e Bélgica, Inglaterra, Reino Unido e França, por exemplo. Aí nós vamos ter industrialização tardia, que ela acontece lá no século XIX, tem uma perguntinha lá no material, lá durante a segunda Revolução Industrial, por exemplo, ela é tardia. Ela vai acontecer aonde? Na Alemanha, ela vai acontecer no Japão, aí aqui no caso da América, nos Estados Unidos, embora seja o pioneiro das Américas, e nós vamos ter lá nos anos de 1950 um outro processo de revolução industrial também, que é a industrialização retardatária ou tardia, que ela vai acontecer no Brasil, no México, na Argentina, certo? Vão ser os países onde ela é chamada de revolução retardatária. Mas está tudo associado ao processo de industrialização. Nós vimos lá também na nossa aula que essa industrialização e essa urbanização elas estão muito atreladas. Tinha uma vilazinha, aí surgiu a indústria, essa vila cresceu, ela aumentou o seu espaço, e daí veio mais uma indústria, ela cresceu mais, surgiram as cidades. Só que no país desenvolvido ela foi de uma forma e no país subdesenvolvido ela cresceu de outra, com um processo de organização diferenciado. Lá no país desenvolvido, por exemplo, nós vamos ter a presença da cidade global. Nós também temos nos subdesenvolvidos, São Paulo, por exemplo. Mas lá no país desenvolvido ela vai estar bem estruturada. O que é uma cidade global? É aquela cidade que tem
porte, que ela tem um poder muito grande de influência, de polarização. Ela vai ter, por exemplo, o edifício moderno, ela vai ter uma infraestrutura urbana adequada, equilibrada, ela vai ter aeroportos que fazem com que a circulação das pessoas e mercadorias aconteçam. Então a cidade global está muito associada ao processo de globalização, aquilo que a globalização ela acentua, ela cria. E na cidade do país subdesenvolvido nós já tivemos um processo de macrocefalia urbana, que a cidade de fato ela não cresceu, ela de certa forma ela inchou, ela cresceu de uma forma desorganizada, as periferias se aumentaram muito, e com isso os problemas de periferias também são muito comuns. Não tem a pavimentação da rua, não tem a iluminação pública, não tem o saneamento básico, é muito diferente. Então, macro, grande cefalia tem a ver com a cabeça, então ela traz a ideia de que a ideia é a parte que a cidade ela controla os meios, os fluxos, os sistemas, as redes, mas é uma coisa meio desorganizada, assim, não tem um processo de entendimento muito claro nisso. Então ela tem uma série de problemas, por isso macrocefalia. Também trabalhamos a Revolução Agrícola e a Verde na última aula, só para dar uma ideia, a Revolução Agrícola e Verde são praticamente a mesma coisa, a ideia é muito parecida, é a ideia de trabalhar na agricultura, na pecuária, por exemplo, com uso de máquinas, equipamentos, sementes bem elaboradas, a ideia é essa. Só que aqui na Revolução Verde nós vamos ter a presença de mais tecnologia. Aqui na Revolução Verde nós vamos ter a presença dos transgênicos, por exemplo, que lá no começo, quando houve de fato essa revolução agrícola, ainda não se conhecia muito isso. Essa é uma diferença que nós temos. Ela é composta, de certa forma, pelas mesmas, elas são compostas pelas mesmas coisas. A verde, ela é mais atual, certo? Ela está mais associada ao século XX. E a revolução agrícola estava mais associada ao surgimento da revolução das máquinas, mesmo no setor agrícola, lá quando surgiu, quando a agricultura ela se modernizou. E por fim, trabalhamos a ideia da pesquisa e do desenvolvimento, que são as duas áreas que os países eles investem muito. Agora é um exemplo fantástico disso, os países que têm mais poder, mais tecnologia, eles acabam pesquisando, desenvolvendo produtos para tentar curar esse vírus que está aí. Tentar criar um remédio, uma vacina, para tentar salvar a população, certo? Tentar criar meios de as pessoas não sofrerem tanto com isso. Por quê? Se investe muito em pesquisa e desenvolvimento. Isso vai acontecer aonde? Nos chamados tecnopolos. Geralmente custeados pelo Estado, pelo governo dos estados, ou por universidades, às vezes estão dentro das próprias universidades, unindo investimento estatal com investimento privado de indústrias, onde existe todo um aparato tecnológico para que se desenvolvam produtos. Pesquisem-se e desenvolvam produtos. Um exemplo muito característico que nós temos disso é o Vale do Silício, que está na área da informática. Lá nos Estados Unidos, um espaço que uniu universidade e empresas para produzir produtos em alta tecnologia. Bom, isso nós já havíamos trabalhado em sala, foi uma revisãozinha rápida. A partir de agora, o que nós vamos fazer? A minha sugestão é que vocês revisem essas anotações no caderno, que já tem. Assistam videoaula sobre esses temas que estão ali, vai lá, digita lá no Google tema, pesquisa um pouquinho, vai no YouTube, pesquisa na internet, no livro impresso, no digital, que talvez vocês não tenham um livro de geografia impresso em casa, vocês não levaram, mas eu dei um caminho ali para vocês olharem o livro digital. Então eu vou partir para aquilo que faltou. Bom, sobre o processo de modo geral, né, pessoal? Nós já vimos uma revisãozinha ali do processo de globalização e processo de desenvolvimento e desemprego estrutural. Todo esse processo de globalização, é claro, ele trouxe um desenvolvimento muito grande com o uso de máquinas. Nas empresas automobilísticas, a gente vê muito forte a presença da robotização, da automação industrial. Nas agências bancárias ou mesmo em algumas lojas de departamentos, a gente vai ver, por exemplo,
um caixa 24 horas, certo? E isso substituiu o trabalho das pessoas. Todo esse processo de desenvolvimento que foi grande, ele substituiu a mão de obra humana. E a gente chama isso de desemprego estrutural. Nós temos dois tipos de desemprego. Um nós estamos vivendo agora, certo? Nesse momento, que é o conjuntural. Não é o estrutural. Conjuntural. Depende da conjuntura econômica. Nós estamos vivendo no Brasil e no mundo um período de crise econômica por causa desse coronavírus. Empresas estão paradas, estão se criando políticas trabalhistas para não haver desemprego em massa, mas de qualquer forma vai gerar um desemprego conjuntural. A conjuntura econômica, ela vai fazer com que a pessoa seja dispensada. Porém, essa crise vai passar um dia. Tudo isso vai passar. Pode demorar um tempo, meses, anos, talvez décadas, dependendo da condição que isso atinja e se proporcione, até aonde isso vai parar. A gente espera que seja rápido, mas em algum momento isso vai passar e essa pessoa vai ser recontratada de novo. Por quê? Foi uma conjuntura econômica. O desemprego estrutural, não. Essa pessoa ela perdeu o emprego para uma máquina. Ela nunca mais vai ter aquele emprego de volta. Ela pode ter um outro, mas aquele que ela foi substituída pelo robô, pela automação industrial, pelo caixa eletrônico, ela não vai ter esse emprego de volta. Por isso se chama desemprego estrutural. Tem a ver com a estrutura da economia. E isso tudo, pessoal, tem a ver com a globalização. Os símbolos da globalização nós já vimos lá em cima, só coloquei aqui uma ideia para vocês terem uma noção por causa do que a gente vai trabalhar daqui para frente. A globalização está associada aos blocos econômicos e às transnacionais. São símbolos desse processo. As transnacionais são aquelas empresas que têm sede no país de origem e filial em outros. Nós temos vários exemplos aí no mundo. Eu coloquei aqui até um mapa do mundo com exemplos de multinacionais, não necessariamente no seu país de origem, mas só para vocês terem uma ideia, elas se popularizaram pelo mundo inteiro. Aqui nós temos empresas que se mundializaram, nós temos empresas que talvez estejam na palma da tua mão, estejam na tua TV, certo? Isso é uma transnacional. E isso acontece também por causa dos blocos econômicos. Os blocos econômicos permitem que as mercadorias elas circulem de uma forma nunca vista, sem precedentes. O capitalismo hoje ele cresceu de uma forma sem precedentes. Não existe um período histórico no período histórico antigo que a gente perceba um desenvolvimento capitalista tão grande. Isso é fruto dos blocos econômicos e das transnacionais, claro, pelo sistema financeiro, pelo sistema de transportes, como eu já falei, associado à internet, onde tudo acontece de uma forma mais rápida. Mas esses dois aqui são bem responsáveis também. Como eu já disse lá atrás, a globalização está associada aos blocos econômicos, às transnacionais, ao sistema financeiro, ao sistema de transportes e à rede de internet, né? A rede mundial de computadores, certo? A esse sistema interligado de comunicações, satélites, tudo isso favorece e intensifica esse processo. Bom, transnacionais e globais. Qual é a diferença? Transnacional é aquela empresa que tem sede no país de origem e tem filiais em vários outros. Eu poderia usar vários exemplos aqui. Tinha ali no mapa Samsung, por exemplo, a Coca-Cola, por exemplo. São empresas transnacionais. Sede no país de origem, filiais em outros. O que seria uma empresa global? Não é a mesma coisa que transnacional. A empresa global, ela tem processos de produção em países. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a minha camiseta. Ela até foi produzida no Brasil, está ali na etiqueta, indústria brasileira. Mas talvez ela tenha tido um processo de produção em outro país. A tecnologia é muito usada nesse sentido. A matéria-prima vem de um outro país, vamos pegar lá, o minério veio lá da África, foi lá para a Coreia do Sul para buscar tecnologia, lá se produziu um determinado aparelho, veio para a China produzir outro, daí foi lá para a Índia produzir outro, aí veio para os Estados Unidos produziu mais uma coisinha, veio para o Brasil, juntou todos esses produtos e produziu o produto final. Isso seria uma empresa global, certo? Ela tem processos de produção em países diferentes. Nós temos lá, por exemplo, um celular. Esse celular, ele está lá, foi produzido em tal país, made in tal país.
Só que não quer dizer que ele tenha sido produzido integralmente ali. Ele pode ter sido produzido em etapas. Um componente do celular pode ter sido produzido num país, uma tecnologia no outro, a capinha no outro e assim por diante. Isso é uma empresa global. As transnacionais podem estar associadas às empresas globais. Muitas transnacionais, com o avanço, elas se tornaram empresas globais. Elas acabam dependendo dos outros países para produzirem determinados produtos. Nós estamos vivendo isso de novo nesse período. Muitos produtos deixaram de ser produzidos porque alguns países pararam o seu processo de produção. Então o aparelho está todinho lá pronto, falta uma pecinha que é produzida lá na China. Então não deu para terminar o aparelho ainda por causa desse processo de integração. Isso é empresa global. Fusões entre as empresas. Por que as empresas fazem isso? Poder e competitividade. Eu não consigo competir com aquela empresa. Então eu vou me associar com uma outra empresa para ficar mais forte, para ter mais competitividade no mercado. Nós temos uma empresa aí no ramo das telecomunicações, pesquisem aí na internet, que acabou juntando, tem até propaganda na televisão, não vou ficar aqui fazendo merchan, mas está lá a empresa, na área da telefonia, que daí entra uma empresinha aqui, entra outra aqui, entra outra aqui, entra outra aqui. Isso é fusão. A empresa ela fica mais forte quando ela se funde às outras. Procura aí na internet, empresa na área da telefonia que produziu fusões nos últimos anos. Nas áreas da bancária nós temos também. Alguns bancos acabaram se fundindo um ao outro para ficarem mais fortes, para terem mais poder, mais competitividade. A globalização e o neoliberalismo. O que é isso? Globalização, nós já vimos, neoliberalismo é uma política bem atual, certo? Uma doutrina, vamos dizer assim, bem atual. Esses dois processos, eu vou explicar melhor o que é neoliberalismo depois, mas esses dois processos eles estão muito associados à privatização de empresas. Privatizar quer dizer o quê? Tornar privado. Era uma empresa do Estado, pertencia a um governo, a um país, vamos dizer assim. Ela era estatal e ela se tornou empresa privada. Nós tivemos alguns exemplos no Brasil que vocês não vão lembrar, mas pesquisem aí. A Telebrás, a empresa de telefonia hoje que nós temos, talvez vocês não ouçam falar em Telebrás. Vocês ouvem talvez falar em Anatel, talvez nem nisso. Mas pesquisam. Essa empresa já foi uma empresa estatal, ela foi privatizada, ela foi vendida. Ela se tornou privada. Alguns ramos privados compraram ela e modernizaram um pouco a telefonia. A Eletrobras, certo? A Eletrobras era do ramo da eletricidade, certo? Hoje nós temos algumas empresas que controlam a eletricidade. E eu poderia aqui citar, por exemplo, a Petrobras. Essa vocês já ouviram falar com certeza. E essa é estatal. Ainda é, a gente não sabe se vai ser privatizada, mas ela ainda é uma empresa estatal. Ela pertence ao Estado. Ela pertence ao governo, digamos assim. Ela é uma empresa do Estado brasileiro. Se ela fosse privatizada, o que aconteceria? Ela seria vendida, vamos dizer assim, e alguém, uma pessoa, um grupo, uma empresa, compraria essas ações, compraria essa empresa e se tornaria dono dela. Aí ela não seria mais do Estado. Isso é privatizar. Por causa de tudo isso, desse movimento, pessoal, surgem movimentos contra a globalização. Nós temos dois exemplos bem bons. Primeiro, o antiglobalização, que esse movimento antiglobalização ele vai dizer que a globalização e o neoliberalismo vão aumentar o desemprego, eles vão dizer que as sociedades vão ficar mais desiguais, que vai aumentar a pobreza, que vai privatizar empresas. Então, alguns grupos produzem esses movimentos que são anti a globalização, que dizem que ela tornou o mundo mais desigual. Eu não consigo entrar num avião, embora ele exista. Eles pregam essa ideia de que privatizar é ruim, que a globalização ela trouxe mais desemprego, trouxe mais pobreza, mais desigualdade social. Por isso que eles são contra. Aqui coloquei essa ideia para ilustrar a riqueza e a pobreza. E um grupo muito conhecido são os Black Blocs, certo? São os grupos que agem contra o sistema neoliberal e ao processo de globalização, muitas vezes provocando o anarquismo, a quebra-quebra, certo? De fachadas de empresas, estragando propriedades privadas. São pessoas que têm
que usam máscaras, né? Fecham o rosto para não serem reconhecidos, por isso o nome, Black Blocs, e acabam tentando diminuir esse poder da globalização, provocando a ideia daquilo que os cientistas, os estudiosos chamam de anarquia, certo? A desordem, certo? Provocando alguns prejuízos em algumas propriedades. São os dois exemplos bem comuns que nós temos. Movimentos contra o capitalismo, nós tivemos alguns bem conhecidos. Karl Marx e Engels, eles partiram da ideia do socialismo, que vocês já devem ter estudado. O capitalismo prega a ideia do lucro, característica do capitalismo, lucro, ter dinheiro. Abrir uma porta para vender produto para ganhar dinheiro. Propriedade privada, é meu. Eu vou abrir um comércio porque eu quero vender produto para ter lucro. Propriedade privada, lucro, por exemplo. No socialismo, prega a ideia da sociedade igualitária. Não há a ideia de concorrência, certo? De lucro exorbitante. A ideia de uma sociedade mais equilibrada, mais igualitária. Segundo a ideia do socialismo, não haveria desigualdade social, não haveria classes, certo? O capitalismo tem classes, duas classes. A burguesia, o rico, o proletariado, a massa que trabalha, e a burguesia seria a elite, o dono, o proprietário. No socialismo não teria isso. E um outro exemplo nós temos do cooperativismo, que é o de Robert Owen. Esses movimentos surgiram quando? Desde que o capitalismo começa a trazer problemas como miséria, lá quando ele já surge, ele já traz uma ideia assim de alguns crescem demais, exploram a mão de obra, começam a surgir esses movimentos. E um que vai crescer é o do cooperativismo, com a ideia de Robert Owen. Ele vai trazer a ideia de que todo mundo pode ganhar, certo? Que os lucros eles podem ser divididos de alguma maneira, não precisa ser exatamente, mas eles podem ser divididos. Vai trazer uma ideia de uma sociedade mais onde todo mundo vai ter acesso à divisão da riqueza. A ideia do cooperativismo é essa. E bem atual vai surgir a ideia do empreendedorismo, certo? É uma ideia bem atual essa. Pequenos empreendedores, pequenos proprietários, digamos assim, donos de pequenos negócios, vão começar a empreender como uma forma de reduzir as desigualdades sociais. Não vai estar lá na mão do industrial, daquele grande proprietário de uma indústria, ou de um grande proprietário de terra. Vão ser pequenos proprietários, de modo a empreender, não vão ter uma lucratividade exorbitante, enorme, mas vai ter um acesso à riqueza, certo? Não exorbitante, mas vai estar mais dividido. A ideia seria essa. Bom, o que seria o liberalismo? Nesse sentido todo que eu falei, de capitalismo, socialismo, surgiram doutrinas econômicas para dizer o que era certo, o que era errado. Uma delas, muito conhecida, é o liberalismo. O liberalismo ele foi proposto por Adam Smith, certo? Um teórico que vai trabalhar nesse sentido. Ele vai dizer, de uma forma bem prática, bem clara, que o mercado ele funcionaria por leis de mercado, a oferta e a procura, certo? Tem que ter oferta de um produto, tem procura. Se tem muita oferta, muito produto e pouca procura, o preço dessa mercadoria ele vai baixar. Se tem pouca oferta, pouco produto e muita procura, muita gente procurando, a ideia é que o preço desse produto ele vai subir, vai aumentar. Nós tivemos exemplos de produtos aí nesse período bem atual, de produtos que ainda estão caros, bem mais caros do que aquilo que estava antes de tudo isso acontecer. Então, isso seria a lei do mercado. Não há intervenção do Estado. Não tem intervenção do Estado. O mercado ele se organiza. Não há intervenção do Estado no liberalismo. Alguns teóricos dizem que foi por causa disso que surgiu a crise de 1929, que foi a maior crise que nós temos do capitalismo atual. Certo? Talvez nos livros de história logo tragam uma outra, que é essa de 2020, por causa do coronavírus. Acredito que alguma coisa vai influenciar. E vai aparecer nos livros de história e geografia depois como a crise de 2020 provocada pelo coronavírus. Não estou dizendo que vai acontecer dessa maneira, com esse tema, mas alguma coisinha vai surgir, podem ter certeza. Não há intervenção do Estado. O Estado não intervém para aumentar o preço, para baixar.
Então, alguns teóricos vão dizer que por causa dessa doutrina econômica surgiu a crise de 1929, que foi quebra na Bolsa de Valores lá de Nova York, uma depressão em vários países do mundo, no Brasil, produtores de café perderam tudo, bancos, enfim. Daí, uma ideia outra vai ser o keynesianismo. Por causa da crise, surgiu um teórico, John Keynes, por exemplo, aí ele vai entrar com a ideia do keynesianismo, que é exatamente o contrário da outra. Forte intervenção do Estado, certo? Há a intervenção do Estado aí. O Estado deve controlar. Por isso que eu coloquei a palavrinha estatização. O Estado deve controlar. O Estado deve se controlar tudo para que não ocorram crises como a de 1929, por exemplo. Aí a John Keynes vai trabalhar nesse sentido. E por fim o neoliberalismo, que não são teóricos, mas são sistemas de governo, pessoas que estavam nos governos desses países, a Margaret Thatcher, Reino Unido, e o Ronald Reagan, nos Estados Unidos. Eles estavam governo à frente do governo nesses países nesse momento, Reino Unido e Estados Unidos, e eles trazem a ideia do neoliberalismo, que hoje não está só lá, tá, pessoal? Hoje se disseminou, está em vários países do mundo, a ideia desse neoliberalismo. O neoliberalismo ele vai promover uma intervenção mínima do Estado. O Estado deve intervir o mínimo possível. E aonde? Ele deve se preocupar com os serviços, com a infraestrutura. Com a infraestrutura, por exemplo, com a saúde, com a educação, por exemplo, com o saneamento básico, com a rodovia, a infraestrutura urbana, por exemplo, a segurança pública. Ele deve se preocupar com isso. Essa seria a função do Estado. Intervir o mínimo possível. E vai propor a privatização das empresas estatais, que foi aquilo que eu falei lá atrás. Foi aquilo que eu falei lá em cima, que é tornar de um dono. Uma empresa seria a dona desse processo. Bom, nesse sentido todo, pessoal, isso seria o neoliberalismo. Hoje ele está presente em muitos países do mundo. Ele está presente em muitos países do mundo hoje, o neoliberalismo. Para concluir o nosso raciocínio, só a capa do livro de vocês aqui, para deixar isso de uma forma mais organizada, capa do livro de vocês, com uma informação para que vocês possam encontrar na internet, coloquei um linkzinho lá naquele material da semana passada já, para que vocês possam encontrar esse material e pesquisar no livro alguma coisa que vocês ainda não tenham conseguido entender. E claro, fica a minha dica aqui para vocês, a sugestão é que vocês revisem as anotações do caderno, tenham feito anotações agora durante o vídeo aula. Eu sei que é muito rápido, que vocês devem ter pausado várias vezes, espero que sim, inclusive, mas que se ficar alguma dúvida, assistam esse vídeo aula de novo, assistam outros, tem vários aí na internet falando do tema, pesquisem na internet sobre determinado tema, coloca lá num site de busca, numa plataforma, alguma coisa para pesquisar. Vai lá no livro impresso, está na tua casa, vem no livro digital, que se vocês têm acesso aí. Assistam o vídeo de novo, como eu já disse. E se tiver alguma dúvida, pessoal, por favor, entre em contato, coloca a tua dúvida lá no grupo, não coloca a resposta lá no grupo, coloca a tua dúvida lá no grupo, certo? Ou no privado, prefiro que seja no grupo, como eu já disse, porque assim eu já tiro a dúvida de todos ao mesmo tempo. A pergunta é de um, mas a resposta é para todos. E um bom trabalho para vocês. Fiquem bem. Logo, logo, eu sei que a saudade está grande. Logo, logo nós vamos estar de volta, vendo essa fisionomia linda aí na tua frente. E um forte abraço para ti, uma feliz Páscoa que já passou, foi ontem, mas o vídeo foi gravado na quinta-feira. Então, um forte abraço e logo, logo a gente se vê de novo. Um abração aí. Fiquem bem, tá certo? Tamo junto.